Bora, pessoal, o exercício dos dois módulos, então. Vamos começar pelo módulo 19. O primeiro exercício é sobre o freezer, né? É o que acontece quando a temperatura interna do freezer está menos 18 graus. Ele quer saber a relação entre a pressão atmosférica e a pressão de dentro do freezer. Então vamos lá, pessoal. O freezer é uma caixa que tem sempre o mesmo volume. Então é uma transformação isométrica. Então eu posso tirar o volume do meu PVT Pivotal. Pressão inicial, pressão atmosférica, que ele chama de P0. Temperatura inicial, os 27 graus Celsius transformados em Kelvin. Não esqueçam do Kelvin, tá? A minha nova pressão com a minha nova temperatura, também transformada em Kelvin. Isso vai ficar P0 sobre 300, P por 255. Eu quero P em função de P0. Então, eu vou pegar esse 255, vou mandar para cá multiplicando. Vou ficar com 255 P0 por 300. Isso vai dar 0,85, ou seja, 85% de P0, tá? No 2, ele fala sobre o mesmo exercício. Ele fala que qual é a força que eu preciso fazer para conseguir abrir o freezer que está nesse estado aqui dos 85%. Bom, para equilibrar isso, eu preciso de 15% de P0, né? Para dar 100% aqui e o P ficar igual ao P, né? Então, vamos lá. P vai ser 15% de P0. Ou seja, 15% da pressão atmosférica, que é 10 a quinta Pascal ou Newton por metro quadrado. Tanto faz. Então, isso vai ficar 15 vezes 10 a terceira, né? Só apaguei os zeros aqui. Pressão é força sobre área, a gente aprendeu isso o ano passado. Se eu quiser a força, eu posso fazer a pressão vezes a área. Então, tá aqui a minha pressão e aqui a área do freezer é 1,5 por 80 centímetros. Então, tem que ser 0,8 metros, tá? O 1,5 já está em metros. Multiplicando tudo, eu preciso fazer uma força de 18 vezes 10 a terceira newtons para conseguir abrir o freezer. Tá bom? O 3 tem um lago e uma garrafa e o bagulhinho tá lá no fundo, e enfim. Bom, ele quer saber a temperatura da água. Então vamos uma coisa de cada vez. Primeiro eu preciso da pressão lá no fundo do lago. Bom, a pressão lá no fundo, pessoal, é a pressão de coluna d'água, é a lei de Stevens do ano passado. O exercício ainda deixou para vocês como faz. A pressão é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água, DGH. Pressão atmosférica é 10 a quinta, densidade é 10 a terceira, gravidade é 10, a altura 21. Tudo isso vai me dar 3,1 vezes 10 a quinta ou 3,1 ATM. Eu vou trabalhar em ATM porque eu não preciso ficar carregando 10 a quinta. Ele fala que tem líquido, ou seja, que a garrafa ficou molhada, o potinho ficou molhado, 70% da altura interna. Então, isso quer dizer que 30% lá dentro era ar. Então, o volume de ar era 30% do volume inicial do pote. Fazendo o PVT Pivotal, eu vou ter pressão inicial 1, volume inicial V0, temperatura 300 Kelvin. A minha nova pressão é 3,1, o meu volume é 0,3 de V0, né, que é os 30%, dividido pela temperatura. Tiro o V0, multiplico em cruz, vai dar 279 graus Celsius, ou 279 Kelvin, ou 6 graus Celsius. Tranquilo? O da aula 20 agora. Página 242. Tem um gráfico e a gente consegue tirar essas informações do gráfico. O A tem 4P e V, e o B tem P e 3V. E ele quer uma energia dividida pela outra. Ele quer o U de A dividido por U de B. Bom, o U de A é aquela constante, e como eu tenho PV, eu vou fazer com PV ao invés de fazer com temperatura. Tá? A gente sempre usa as variáveis de estado que a gente tem. Para o B é a mesma coisa, vai ser K, PB, VB. Tiro K, substitui os valores. Pressão de A é 4P, volume de A é V. Pressão de B é P, volume de B
3V. Corta os P e os V. O A dividido por o B, 4/3, tá? Esse aqui, o 2, ele fala que vai ter uma transformação, né? O foda é que eu tô com o exercício sem a apostila, então eu li o exercício no plural, vamos ver se eu lembro de cabeça. Ele fala primeiro que se a transformação for isotérmica, a variação da energia, não tem variação de energia interna. Correto. Se é isotérmica, o ΔT não existe, então o ΔU também não existe, tá? No 2, ele fala se for uma expansão, a energia interna aumenta. Bom, se é uma expansão, esse ΔV aqui aumenta. Então, aqui também aumenta, certo? Eu estou expandindo, meu volume está aumentando, isso aqui vai dar um valor positivo, não vai dar negativo nem nada, isso aqui vai aumentar também, tá? Aí, na última, ele fala se a transformação for isocórica, a variação da energia interna é nula. Aqui é o seguinte, se você pensar em zerar aqui, porque isocórica é a mesma coisa que isométrica, você fala, beleza, se não se zera aqui. Mas você tem que levar em consideração que quando eu faço uma transformação isométrica, eu vou mudar de temperatura. Então, o ΔT vai existir. Então aqui vai existir. Então, isso aqui não pode ser zero, se eu vou ter uma variação de temperatura, tá? Cuidado com esse último itemzinho aqui, tá bom? Beijos!